Amém, irmãos? Bom dia, paz. Continuando a exposição compartilhada do livro de Filipenses, abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Hoje coube a mim o final do capítulo 1, precisamente do versículo 27 ao versículo 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Eu quero falar subordinado ao tema como viver de modo digno do Evangelho, que está expresso aí no início do versículo 27. Filipenses 1, 27 diz assim, então: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pois bem, a rigor, a partir do versículo 19 até o final do capítulo 1, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Filipos a viver sem medo do futuro. E, para viver sem medo do futuro, independentemente das circunstâncias serem boas ou ruins, serem positivas ou negativas, serem animadoras ou desesperadoras, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Filipos a olhar para a vida com os olhos de Deus. O que acontece é que ao invés de estar em uma colônia de férias, o apóstolo Paulo está preso, está encarcerado, aguardando o julgamento com uma possível e iminente sentença de morte a ser emitida pelo implacável e sanguinário imperador Nero. Porém, mesmo estando preso, algemado ali a um soldado de elite da guarda pretoriana, aguardando essa possível sentença de morte, o veterano apóstolo Paulo transborda de alegria, o que não é comum a alguém, no caso dele, estar nessa situação. E ele encoraja a igreja de Filipos a viver da mesma maneira, a viver com alegria, mesmo que diante do sofrimento, das lutas, das adversidades, da crise financeira, do abalo na saúde, da dor no luto, das perdas, dos reveses, das injustiças e das humilhações. E ao encorajar aqui uma atitude de firmeza diante das adversidades e de alegria na vida cristã, mesmo diante do sofrimento, é importante dizer que o apóstolo Paulo não é estoico, não é adepto da filosofia do estoicismo, ou seja, ele não tem prazer no sofrimento em si mesmo. O apóstolo Paulo está preso e deseja sim sair da prisão, pois ele confia na oração da igreja a seu favor e confia na provisão de Deus também, de Cristo Jesus, mas caso ele continue encarcerado e seja sentenciado à morte, a tristeza não tomará o lugar da alegria em seu coração e o desespero não tomará o lugar da esperança. Assim, uma atitude de alegria, mesmo diante do sofrimento mais atroz, tem a ver, sobretudo, com confiar no fato de que Deus está no governo e no controle de absolutamente tudo o que acontece no universo. O apóstolo Paulo, no fim dessa carta, o capítulo 4, mais precisamente os versículos 12 e 13, fala assim, olha, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Veja que o apóstolo Paulo, mesmo enfrentando os inimigos mais ardilosos e implacáveis, afirma que pode todas as coisas em Cristo Jesus. Ele pode, inclusive, não perder a alegria diante do sofrimento. Ele pode viver sem medo do futuro, ainda que o passado seja de tragédia, ainda que o presente seja de crise e ainda que o futuro seja sem esperança. Por mais sombrio que seja o futuro, não amedronta o apóstolo Paulo. A verdade é que esse bandeirante do cristianismo entende que o fim da linha da sua vida não é um martírio imposto pelo imperador romano, e sim a glória. Ele entende que a última cena da sua vida não é a guilhotina romana, e sim o paraíso celeste. Para o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Filipos,
sobre quem pesam as acusações mais fortes e levianas, a morte não é o fim trágico. A morte é uma recompensa gloriosa. A morte para ele não é ir para um sepulcro sombrio e gelado. A morte para ele é partir para estar com Cristo Jesus nos céus. Assim, quer ele seja liberto da prisão e tenha comunhão com os irmãos da igreja de Filipe, quer o imperador romano sentencie a morte, o apóstolo Paulo afirma que está pronto para viver a vontade de Deus. Ele sabe que a resposta final vem de Deus e não dos homens. Além de tudo, ele é um homem completamente dedicado à glória de Cristo. No versículo 21 ele afirma: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o apóstolo Paulo, viver não é ganhar muito dinheiro e morrer é deixar de ganhar dinheiro. Para o apóstolo Paulo, viver não é alcançar a fama e morrer é ser esquecido. Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois bem, irmãos, dito isso então, à guisa de introdução, vamos ver agora o versículo 27 ao versículo 30, esse texto que consiste aqui de algumas exortações e que trata sobretudo da alegria em face do sofrimento. Trata também da unidade cristã na luta contra os adversários humanos e demoníacos, com uma grande ênfase em, acima de tudo mais, viver de modo digno do Evangelho. A parte A do verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. De acordo com o texto aqui, acima de tudo, o cristão deve viver de modo digno do Evangelho. Ou seja, independentemente das circunstâncias e quaisquer que sejam as adversidades, o mais importante, o resumo de todo o capítulo 1 é o cristão viver de modo digno do Evangelho. É o cristão conduzir toda a sua vida como um verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui, portanto, do verso 27 ao verso 30, o apóstolo Paulo ensina à igreja de Filipos e, através do Espírito Santo, ensina também a mim e a você como viver de modo digno do Evangelho. Como viver de modo digno do Evangelho, ainda que seja em situações das mais difíceis possíveis. Como viver de modo digno do Evangelho, mesmo vivenciando ou experimentando o sofrimento mais atroz. Como viver de modo digno do Evangelho ao perder o emprego, enfrentar uma crise financeira, sofrer um abalo na saúde, enfrentar um terremoto no casamento. Como viver de modo digno do Evangelho ao sofrer uma perda. Como viver de modo digno do Evangelho ao ser vítima de uma injustiça. Como viver de modo digno do Evangelho quando a situação ao meu redor parece estar fora de controle. Como viver de modo digno do Evangelho no trabalho ou no local de estudo, lado a lado com pessoas ímpias e regeneradas. Como viver de modo digno do Evangelho nesse trânsito caótico da nossa cidade, né? Cheio de motoristas bem educados. Como viver de modo digno do Evangelho no namoro, no casamento, em todos os demais relacionamentos humanos. Como viver de modo digno do Evangelho hoje em dia, em meio à pandemia do coronavírus, sendo ladeado por pessoas que ficam doentes e morrem, ou então perdem o emprego, enfrentam uma crise financeira e ficam com as emoções em frangalhos. Viver de modo digno do Evangelho, de acordo com o reformador João Calvino, deve ser a maior prioridade, o maior foco e o principal objetivo de vida do cristão. Colossenses capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo afirma que viver de modo digno do Evangelho é viver para o inteiro agrado de Deus, é viver frutificando em toda boa obra e é viver no pleno conhecimento de Deus. Mas aqui especificamente no nosso texto, Filipenses 1, do verso 27 ao verso 30, um texto profundo e diretamente ligado à vida prática do cristão. A Bíblia elenca 3 maneiras através das quais é possível viver de modo digno do Evangelho. Primeiro no verso 27, depois nos versos 27 e 28, depois nos versos 29 a 30. Em primeiro lugar, então, no verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Isto aqui fala de coerência. A primeira maneira de viver do modo digno do Evangelho é viver com coerência, é ser uma pessoa íntegra.
É possuir um comportamento coerente, o que significa haver vínculo, coesão e conexão entre as nossas palavras e as nossas atitudes. Preste atenção na parte A do verso 27, quando diz assim: vivei acima de tudo. Essa palavra vivei é a palavra principal dessa perícope, desse texto. Essa palavra, que é um tanto quanto rara no Novo Testamento, é a tradução da palavra grega politeuomai, que significa ser um cidadão, agir como um cidadão, viver como um cidadão, ou administrar os afazeres civis. A raiz dessa palavra politeuomai é a palavra polis, que significa cidade, de onde vem a palavra grega política, que descreve a conduta dos cidadãos de uma cidade. Tanto é que a Bíblia NVI, a Bíblia na Nova Versão Internacional, traduz essa palavra por exercer a cidadania. Filipenses 1:27, na Nova Versão Internacional, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo manda é o cristão viver aqui neste mundo, se comportando como um cidadão, exercendo a cidadania terrestre, sem contudo se esquecer ou perder de vista que também é um cidadão do reino de Deus e que deve se comportar em toda e em qualquer situação da vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Na prática, essa palavra aqui, vivei, do grego politeuomai, implica o cristão não se amoldar a esse mundo corrupto, não aceitar a injustiça, não aceitar a imposição dos valores pagãos em qualquer esfera da sociedade. Viver de modo digno do Evangelho implica em que o cristão influenciar o meio no qual vive com a cosmovisão cristã. Essa palavra, vivei, politeuomai, implica um verdadeiro mandato cultural. Implica em que o cristão, eu e você, não podemos, não devemos omitir a fé cristã. Devemos lutar o tanto quanto possível para transformar todas as esferas nas quais vivemos e convivemos com o poder do Evangelho de Cristo. Assim está claro que nós cristãos devemos sim exercer a nossa cidadania terrestre. Devemos sim tomar partido e assumir uma postura cristã diante dos mais variados males que tanto afligem a nossa sociedade. Nós não devemos ser isentões em relação às questões políticas e sociais. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que, ao mesmo tempo em que somos cidadãos do reino de Deus, somos também cidadãos brasileiros. O que não podemos deixar acontecer é a cidadania brasileira sobrepujar a cidadania celeste, pois a lealdade maior do cristão é a Deus e não ao Estado. Diante do nosso atual cenário político, social e econômico do Brasil, severamente agravado pela pandemia do coronavírus, pode chegar o momento, se é que esse momento já não chegou, no qual haverá um conflito de cidadanias, onde os valores cridos e professados pelos cristãos como cidadãos do reino de Deus serão ameaçados, e sem de forma alguma e de maneira nenhuma pregar aqui ou incitar a desobediência civil, anarquia, é preciso dizer que, se assim for, se os valores cridos e professados pelos cristãos como cidadãos do reino de Deus aqui na terra estiverem sendo ameaçados, o cristão deve tomar partido a favor da cidadania celestial em detrimento da cidadania terrestre, pois, de acordo com Atos 5:29, é melhor, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens, ainda que o preço seja liberdade, seja alguma retaliação, alguma ameaça. Portanto, mesmo sendo cidadão do reino de Deus, o cristão deve sim exercer a cidadania terrestre, mas deve exercer a cidadania terrestre de modo digno do Evangelho, deve exercer a cidadania terrestre com coerência. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vivam acima de tudo de modo digno do Evangelho, para quê? Para que ou eu seja liberto da prisão e vá ter com vocês, ou eu seja condenado à morte, não veja mais vocês estejam firmes. Isto é, seja na presença do apóstolo Paulo, liberto da prisão, seja na ausência do apóstolo Paulo, já condenado e morto pelo imperador romano, a igreja de Filipos deveria ter o mesmo comportamento, um comportamento condizente com o Evangelho, coerente com a fé cristã. E assim, com coerência, eles deveriam viver de modo digno do Evangelho. A fé cristã, irmãos, não é um conceito abstrato e teórico.
A fé cristã é algo prático que precisa moldar o caráter, amoldar a ética e modelar o comportamento do cristão, para que o cristão tenha uma vida coerente, tenha a mesma vida dentro da igreja e fora da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, independente de eu estar presente na igreja ou não, vocês devem ter o mesmo comportamento. Ter um comportamento dentro da igreja e outro comportamento fora da igreja é ser incoerente, é não viver de modo digno do evangelho. Ter um vocabulário na presença dos irmãos em Cristo aqui nesse ambiente e ter outro vocabulário na presença dos colegas de trabalho ou de estudo é ser incoerente, é não viver de modo digno do evangelho. Por exemplo, abrir a boca para cantar louvores a Deus, como nós fizemos aqui no domingo, mas abrir essa mesma boca nos dias de semana, seja no trânsito ou no jogo de futebol, para proferir palavras vulgares ou xingamentos, é ter um comportamento incoerente, é não viver de modo digno do evangelho. Esse verso, Filipenses 1:27, na Bíblia King James, a versão de 1611, estabelece um padrão tão alto de norma de conduta e de ética de vida, que ele afirma que até mesmo a conversação diária do cristão deve ser digna do evangelho, ou seja, não apenas a nossa vida, as nossas palavras também devem ser dignas do evangelho de Cristo. Outro exemplo, 1 João capítulo 4, verso 20, diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama Deus, não ama seu irmão. A quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Se um cristão então disser que ama a Deus, mas no coração ele nutrir ódio contra outra pessoa qualquer, essa pessoa não está vivendo de maneira digna do evangelho, pois a Bíblia afirma que quem diz que ama a Deus e ao mesmo tempo odeia seu irmão é um hipócrita, é um mentiroso. Isso estabelece para nós um alto padrão de vida, nos ensinando que não podemos viver de modo descuidado e desatento. Para viver de modo digno do evangelho, para viver como um verdadeiro cidadão do reino de Deus na terra, nós cristãos precisamos de coerência, precisamos ter o mesmo comportamento, o mesmo linguajar, as mesmas atitudes, seja cultuando a Deus aqui no domingo, seja nos demais dias da semana com as nossas atividades corriqueiras. Coerência, estampado aqui em Filipenses 1:27, é um conceito muito importante na teologia reformada, segundo a qual o cristão deve trafegar do altar da adoração para os afazeres diários com a mesma devoção, com a mesma piedade e com a mesma motivação. Martinho Lutero, o reformador, ensina o chamado princípio da coerência, afirmando que o cristão deve transitar do religioso para o secular com a mesma postura, com a mesma atitude, com a mesma conduta e da mesma maneira. De acordo com a doutrina reformada, a vida cristã possui uma manifestação universal em todas as esferas de atuação do homem, e assim todo labor, todo trabalho e toda atividade do cristão devem estar impregnados de espiritualidade. Abraham Kuyper, o político e teólogo holandês, também fala sobre esse chamado princípio da coerência. Ele afirma o seguinte: onde quer que possa estar, em tudo quanto possa fazer, em tudo quanto possa aplicar a sua mão, seja na agricultura, seja no comércio, seja na indústria, em tudo quanto possa aplicar a sua mente, seja no mundo da arte, seja no mundo da ciência, o cristão está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face do seu Deus, é empregado no serviço do seu Deus e, portanto, deve obedecer estritamente ao seu Deus e objetivar, acima de tudo, a glória do seu Deus. Portanto, não adianta ser piedoso dentro da igreja e, ao mesmo tempo, ser um salafrário no exercício da profissão. Não adianta ser um doce de pessoa na igreja e ser uma pessoa amarga dentro de casa com a família, porque a vida cristã é caracterizada, é marcada pela coerência. Não adianta reclamar da falta de honestidade de um determinado político, mas receber um troco a mais e não devolver, furar uma fila, levar vantagem a um negócio às custas de outra pessoa, porque isso é ser incoerente. E se de um lado a coerência é a marca de um cristão verdadeiro, que vive de modo digno do evangelho, do outro lado a incoerência é a marca de uma pessoa não regenerada. Coerência, que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 27, é quando a conduta do cristão na vida diária é correspondente ao evangelho e reflete os valores do reino de Deus. Eu e você, como cidadãos do reino de Deus que somos, devemos viver uma vida coerente com o evangelho
de Cristo, de tal modo que Cristo seja visto no mundo através das nossas palavras e através das nossas atitudes. Uma vez que o único evangelho que o mundo conhece é o evangelho refletido na vida dos cristãos, na teologia puritana, uma vida coerente com o evangelho é considerada a maior arma contra os ataques de Satanás à vida da igreja. Pois bem, para terminar essa primeira parte de coerência, certa vez um membro da igreja chega para o pastor e diz o seguinte: pastor, eu convivo com muitas pessoas na minha vizinhança, na minha família, na minha escola, no meu trabalho, e essas pessoas nutrem uma ideia completamente distorcida acerca do cristianismo. Essas pessoas não têm nem sequer uma ideia do que é que significa ser cristão. Para alguns, ser cristão é não ir à praia, não ir na cachoeira, não jogar bola, usar calça. Para outros, ser cristão é ser liberal demais. Será que existe algum livro que o senhor poderia me indicar para que essas pessoas pudessem ler e assim passarem a ter uma ideia mais correta acerca do que é o cristianismo? O pastor diz assim: é claro que tem um bem aqui. Mesmo então fica curioso e pergunta o seguinte: tá, mas que livro que é esse? O pastor manda, faz o seguinte, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e leia o texto. Está escrito assim, olha: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então logo aquele membro termina de ler 2 Coríntios 3, 2, o pastor diz o seguinte: olha, o melhor livro que as pessoas podem ler é a sua vida. Nem mesmo o melhor livro do mundo é capaz de substituir o seu modo de viver. Portanto, se você quer que as pessoas ao seu redor tenham uma ideia correta acerca do que é o cristianismo, viva de modo digno do evangelho. Exerça sua cidadania terrestre como um verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E assim eu quero convidar você a fazer uma pergunta de análise sobre a sua vida. Eu tenho sido uma pessoa coerente com o evangelho de Cristo? O meu comportamento fora do momento de culto e o meu linguajar tem sido coerentes com o cristianismo? Se não é, o que é que está me impedindo de viver de modo digno do evangelho? Pois bem, segunda razão que o apóstolo Paulo elenca aqui para vivermos de modo digno do evangelho, final do verso 27, verso 28. Deixa eu ler o verso 27 mais uma vez, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Diz aqui o texto: como uma só alma, lutando juntos, veja, em unidade pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Segundo lugar, segunda maneira de viver de modo digno do evangelho é viver em unidade. Aqui há um grande chamado à unidade, pois mesmo sendo perseguida, a igreja de Filipos deve lutar pelo evangelho de Deus, mas deve lutar por esse evangelho em unidade. O que acontece é que ao levar uma oferta missionária, uma ajuda financeira e fazer uma visita para expressar solidariedade ao encarcerado apóstolo Paulo, um irmão chamado Epafrodito, que era um dos líderes da igreja de Filipos, conta notícias acerca da igreja para o apóstolo. Fala para ele acerca das polêmicas e desavenças que estavam acontecendo ali na igreja. Aparentemente, pelas evidências internas aqui da carta, aconteceu um desentendimento entre a liderança da igreja de Filipos. Desentendimento esse sobre uma disputa cada vez mais acirrada por status, por influência, por poder, por espaço. E essa competição entre a liderança começa a minar a unidade da igreja, começam a surgir grupos, partidarismo, e esse consequente partidarismo enfraquece o testemunho dos cristãos. A comunhão da igreja de Filipos, pelo menos no nível da liderança, está quebrada, está rachada. E os cristãos até que estão fazendo a obra de Deus sim, mas estão divididos. E essa divisão, esse partidarismo está atrapalhando a vida da igreja. Portanto, essa exortação aqui dos versos 27 ao 28 é que os cristãos deixem de lado as diferenças existentes por questões ínfimas, mínimas, e assim juntos, em um só espírito, como uma só alma, lutarem juntos pela fé evangélica, lutarem contra os verdadeiros inimigos da igreja, contra os verdadeiros adversários do evangelho.
Se por um lado, irmãos, é necessário unidade para viver de modo digno do Evangelho, por outro lado, é necessário ressaltar que a falta de unidade é um verdadeiro estorvo para a expansão no reino de Deus. Efésios capítulo 4, dentro do contexto de que fora da verdade não há unidade real, após exortar os cristãos a também viverem de maneira digna do Evangelho, no verso 3, o apóstolo Paulo afirma que os cristãos devem lutar, guerrear para preservar a unidade. A unidade é algo que sempre tende a ser quebrada e cabe aos cristãos lutarem para que não seja assim. Acerca da falta de unidade, o Dr. Martin Lloyd Jones, ministro da capela de Westminster, provavelmente o teólogo mais importante da igreja do século XX, ele conta uma história interessante acerca de 2 cegos curados por Jesus. Uma história fictícia, é verdade, mas que ilustra aqui. Um cego de Marcos 10, conhecido e reconhecido como cego de Jericó, e o cego de João 9, que era aquele cego de nascença. E essa história ilustra a divisão da igreja por motivos banais. Os 2 cegos já tinham sido curados por Jesus. E eles estavam andando na rua, aquele cego de Marcos 10, o cego de Jericó, ele encontra outro cego de João 9 e fala assim: rapaz, você não era aquele cego de nascença que todo... Eu fui curado por Jesus. Você não era aquele que ficava pedindo esmola lá na estrada, quando o pessoal subia para Jerusalém? Eu sou, Jesus me curou. Como é que foi sua cura? Rapaz, eu estava lá na estrada, Jesus passou e falou assim: o que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Então, pela sua fé, você já está curado. E eu, pela fé, eu voltei a ver, estou aí todo feliz para a glória de Deus. Aí o cego de João 9, que era cego de nascença, falou: não, negativo, não foi assim não. Quem te curou então não foi Jesus não, porque quem me curou foi Jesus. E Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo lá com a saliva dele, jogou no meu olho, mandou me lavar lá no tanque de Siloé e voltar, e eu passei a ver. E após uma intensa briga, uma disputa acirrada sobre qual Jesus ali seria o Jesus verdadeiro, os 2 cegos se separam e surgiram 2 denominações, a igreja do cuspe e a igreja da fé. E começou a briga ali na cidade por causa disso, porque os irmãos da igreja da fé passavam em frente da igreja do cuspe e falavam assim: não, aqueles irmãos lá, a roupa do pastor, não dá não, pinta a parede de preto, os jovens apagam a luz no cu, não, isso aí não... E por outro lado, os irmãos da igreja do cuspe, quando passavam em frente da igreja da fé, falavam assim: aqueles irmãos legalistas, calor desse usando terno, olha os louvores que eles cantam, não, está errado. Sabe, irmãos, não é possível que apenas por causa de um gosto diferente é motivo para tanto ódio, para tanta briga, para tanta disputa, e para consequente falta de unidade no meio da igreja, como por exemplo os louvores que devem ser entoados na igreja. Um grupo de irmãos na igreja gosta de cantar apenas os salmos e são taxados de neopuritanos. Aqui em Juiz de Fora tem uma igreja assim, só pode cantar os salmos. Teve um irmão, inclusive, o pastor Vantuil que está aqui, conhece os irmãos de lá, estudaram com a gente no seminário. Um irmão de lá do culto ficou um pouco mais emocionado, levantou a mãozinha assim, muito discreto, foi chamado pelo presbitério e falou: esse irmão está muito piegas, tem que ser levado à disciplina. Aí tem outro grupo de irmãos que gosta de cantar assim os cânticos espirituais, não é? Demar de Campos, o primeiro hoje, Asaf Borba, Grupo Logos. Aí chegam os mais novos e falam assim: não, esses irmãos aí são ultrapassados, saudosistas, cantar não dá harpa, nada. Ou cantor cristão aqui na Igreja Batista, né? Aí outro grupo de irmãos gosta de cantar os hinos, e são acusados pelos mais antigos, de serem os mais conservadores, de serem irreverentes, imaturos, e é lá o tipo de hino que eles estão cantando. Irmãos, Efésios 5:19, a Bíblia fala que pode cantar os 3, isso não é motivo para briga dentro da igreja. Efésios 5:19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, em unidade, sem briga por causa de questões irrelevantes. Os cristãos devem viver de maneira digna do Evangelho. E aqui fala que os cristãos devem lutar pela fé do Evangelho. E não, a luta deve ser pela fé do Evangelho. A luta não deve ser por modismos. A luta não deve ser por preferências litúrgicas. A luta não deve ser por doutrinas de homens. E o que é que significa lutar pela fé do Evangelho? Lutar pela fé do Evangelho aqui é o conjunto de verdades divinas dadas
à igreja, significa defender o evangelho dos detratores, dos difamadores, dos inimigos, e também recusar as heresias e o ensino dos falsos mestres. Quer lutar pela fé do evangelho, irmãos? Recuse o ensino dos falsos mestres. Não dê ouvido aos hereges. O que a Bíblia aqui ensina aqui é que da mesma forma que os cidadãos de uma mesma cidade, eles deveriam estar unidos para defender aquela cidade de um ataque de um exército inimigo, assim também os cristãos em unidade, deixando de lado as diferenças por questões mínimas e secundárias sem importância, devem defender o evangelho e não devem ter medo, como afirma o verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Quem são os adversários do evangelho? Essa palavra adversários aqui no verso 28 implicam as pessoas que se opõem à pregação do evangelho, que resistem à disseminação do evangelho e que como pessoas ou como instituição combatem os valores cristãos. Qualquer pessoa ou instituição que combate o valor cristão, que se opõe à disseminação do evangelho, é um adversário da igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 28 é que se os cristãos estiverem vivendo de modo digno do evangelho, com coerência e em unidade, eles não devem ficar amedrontados ou intimidados pelas adversidades que certamente e fatalmente sobrevirão. Assim, nada do que os adversários do evangelho façam deve intimidar, deve amedrontar, deve atemorizar os seguidores de Cristo. Nada. Ameaças, processos, restrições, hostilidades, nada disso. Agora, quais são os adversários da igreja? Quais são os adversários que nós, como cristãos, devemos enfrentar em unidade? Existem vários que eu poderia citar aqui. O fato é que existem sim diferenças entre os cristãos, mas as diferenças são pequenas diante das ameaças que assolam o cristianismo. Por exemplo, um adversário da igreja é o processo galopante de secularização da sociedade ocidental, que tem aos poucos deixado de ser religiosa, tem deixado de ser cristã, tem deixado muito pouco espaço para que o cristianismo se manifeste na vida pública. Além da secularização, outro inimigo a ser enfrentado pela igreja é a subversão dos valores familiares. Irmãos, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre família e que vem sendo afirmado e reafirmado há 2000 anos sobre sexo e a respeito de gênero, vem sofrendo ataques muito fortes. E assim, uma perseguição que até então era velada e escondida, começa a tomar contornos muito bem definidos, muito claros. Esses inimigos, a secularização e a subversão, não poderão ser vencidos por uma igreja desunida, que vive brigando e disputando acerca de questões irrelevantes. Juntos e unidos, então, os cristãos devem deixar de lado as diferenças pequenas e, como cidadãos do reino de Deus, defender os evangelhos. E diz aqui o final do verso 28, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Ou seja, a coragem dos cristãos diante dos adversários do evangelho é uma demonstração pública, é uma evidência concreta da salvação. Se ficarem com medo dos adversários do evangelho, se começarem assim a fazer pequenas concessões, começarem a ceder alguns pontos, começarem a afrouxar alguns padrões da Escritura e acovardados começarem a recuar no avanço do reino de Deus, então os cristãos não estarão vivendo de modo digno do evangelho, estarão dando um testemunho público diante da sociedade que não são salvos por Deus, de que pelo contrário estão perdidos. Pois bem, recapitulando aqui até então, o cristão deve se comportar como um verdadeiro cidadão do reino de Deus, vivendo de maneira digna do evangelho, com coerência e em unidade, para enfrentar os adversários da igreja sem medo das adversidades. Agora, para terminar, os versos 29 e 30, além de enfrentar a ameaça interna da quebra de comunhão, a igreja de Filipos também vem enfrentando a ameaça externa da perseguição, conforme o verso 29 diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele.
verso 29. A terceira maneira de viver por modo digno do Evangelho é sofrer pelo Evangelho, é padecer por Cristo. É compreender e entender o sofrimento por Cristo como graça. O que a Bíblia está dizendo aqui é que viver de modo digno do Evangelho, ao viver de modo digno do Evangelho, o cristão deve enxergar o sofrimento por Cristo como um alto privilégio da parte de Deus. Esse verso 29 aqui é bastante claro e categórico em afirmar que o sofrimento que é considerado como graça não é qualquer tipo de sofrimento, é um sofrimento específico, é o sofrimento em virtude do Evangelho, é o sofrimento daquele que segue a ética, os costumes e a conduta da fé cristã. O que o verso 29 está afirmando é que tanto quanto recebe a graça de crer em Cristo, o cristão recebe também a graça de sofrer por Cristo. De igual modo padecer pelo Filho de Deus. Ouvir que nós recebemos a graça de crer em Cristo é muito bom, não é? Uma vez que, de acordo com a doutrina da depravação total, morto em delitos e pecados, o homem totalmente incapacitado de crer em Deus por si mesmo, de escolher seguir e servir a Deus por si mesmo, esse homem então eleito incondicionalmente por Deus, recebe a graça de crer em Deus. Até aqui tudo muito bom. A fé é um dom de Deus. Crer em Jesus Cristo é sim obra da graça de Deus e não algo que o homem incrédulo de repente produz por si mesmo. A não ser que, como diz Agostinho, o grito do amor de Deus estampado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário rompa a surdez do meu coração, eu continuarei eternamente surdo ao ouvir a voz de Deus. Se o próprio Deus não conceder graça ao homem, é fato que este homem nunca, jamais, em hipótese alguma, irá crer em Deus por si mesmo. Esse homem irá rejeitar o Evangelho sempre e continuamente. Porém, assim como concede graça para o homem crer em Cristo, Deus também concede graça para o homem sofrer pelo Evangelho. É o que diz o verso 29, não é? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Crer em Cristo é uma graça, é sim um privilégio dos eleitos de Deus, mas sofrer por Cristo também é uma graça, também é um privilégio. 2 Timóteo 2,12 afirma que quem sofrer com Cristo também reinará com Cristo. E assim, irmãos, esse texto aqui de Filipenses 1,29 é um nocaute, é uma pedra no sapato, é um nó na garganta da teologia da prosperidade, segundo a qual qualquer tipo de sofrimento ou enfermidade é sinal da ausência de Deus. De acordo com essa teologia, só recebe graça a pessoa que prospera de modo financeiro excessivamente, é aquela pessoa que desfruta de uma boa saúde. Graça, de acordo com a teologia da prosperidade, é ser vitorioso, é ser cabeça e não cauda, é ser patrão e não empregado, é andar de carro importado e não de coletivo, é ter as orações respondidas imediatamente, não orar 2 anos por uma causa, é passar em um concurso e não ganhar salário mínimo, é ter casa com piscina e não pagar aluguel. De acordo com a teologia da prosperidade, a insígnia do cristão é a glória, a riqueza material, mas de acordo com esse texto, aqui em Filipenses 1,29, o apóstolo Paulo fala que a insígnia, que é a marca distintiva do cristão, é o sofrimento por amor a Jesus, é a cruz de Cristo. O cristianismo não é ponto final nas dores e nas lutas, é apenas o começo de novas batalhas. 2 Timóteo 3,12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, ao contrário do que afirma a teologia da prosperidade, o cristão fiel a Deus, que lava as mãos na inocência, que busca o Senhor continuamente, está sim sujeito a lutas amargas, a perseguições intensas e a duras provações. De acordo com a teologia puritana, sofrer por amor a Jesus não é uma sina amarga da qual o cristão deseja sair o quanto antes. Padecer por amor a Jesus é uma dádiva que faz parte da vida cristã e que é fruto da verdadeira redenção. Agora, irmãos, já caminhando para o final, para ficar bastante claro, não haver qualquer dúvida, é preciso destacar que não é qualquer tipo de sofrimento que é considerado como graça. O sofrimento considerado como graça é o sofrimento por Cristo. Existem, assim, muitos cristãos que eles sofrem porque têm a língua maior do que o corpo. São invejosos, são desonestos, praticam imoralidade, são arrogantes, são preguiçosos, dão mau testemunho na vizinhança, na sociedade, brigam com os vizinhos, são péssimos funcionários na empresa que trabalham. E assim, ao receberem retaliação, oposição ou castigo,
com uma consequência direta e natural pelas próprias atitudes. Algumas dessas pessoas se vitimizam e vão para a rede social dizer que estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Só que Cristo não tem nada a ver com o sofrimento dessas pessoas. Eu tenho muitos testemunhos que eu já vi sobre isso durante a minha vida. Uma senhora que trabalhava lá no meu local de trabalho, ela trabalhava como copeira. De repente ela sumiu, começou a dar atestado atrás de atestado, e na hora de voltar outro atestado, até conseguiu encostar, ficou meses afastada. Quando era para voltar, depois de 1 ano e meio, continuou atestado atrás de atestado, dizendo que estava doente, impossibilitada, dentro de casa. Até aí tudo bem? O dono do hotel que eu trabalho, até aí tudo ok? Até que de repente ela posta uma foto na rede social. Graças a Deus eu não vi a foto, ela já é uma senhora de meia idade, ela se diz cristã, né? Postou uma foto com um biquíni muito pequeno, ainda colocou uma legenda de uma música, assim, fez uma pose sensual na praia e disse assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E ela estava falando na empresa que não podia voltar a trabalhar porque estava impossibilitada até de sair de casa, e postou essa foto na rede social. Imediatamente um funcionário lá do hotel viu a foto e correu para mostrar para o nosso patrão. Ô fulano, cadê a fulana? Volta para o serviço? Não, não está podendo nem sair de casa, tadinha. Não está nem saindo de casa aqui. Então tá bom, né? Deixa ela. Esperou com paciência ela voltar. Quando ela voltou, tacou serviço nela. Aí um dia eu fui lá no café da manhã do hotel, ela estava no canto assim chorando. Falou: o que foi, irmã? Ela falou assim: eu estou sofrendo aqui por amor a Jesus, estou sendo perseguida por amor a Jesus. Eu com todo amor falei com ela: só me desculpa, mas o seu sofrimento não tem nada a ver com o sofrimento por Cristo. A senhora não se encaixa aqui nesses textos bíblicos que está sofrendo por amor a Jesus, não. Você está recebendo um castigo, uma consequência direta e natural pelos seus atos. O sofrimento que o cristão recebe como graça é o sofrimento que é decorrente da perseguição por amor a Cristo. Simplesmente pelo fato do cristão viver de modo digno do Evangelho. O que mais desperta hostilidade e antipatia do mundo contra o verdadeiro cristão é a palavra da cruz, é a exclusividade do Evangelho, é você chegar no seu local de trabalho com seus amigos e proclamar a plenos pulmões o brado da reforma protestante, solos Cristo, é declarar que Cristo e somente Cristo Jesus salva, declarar que todos os homens estão desesperadamente perdidos e que merecem somente a ira santa e justa de Deus. E declarar que não há salvação senão através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quem sofre por amor do Evangelho, quem sofre por viver com coerência ao padrão bíblico de ética e de comportamento, quem sofre por proclamar o Evangelho de Cristo está, de acordo com o texto bíblico, recebendo graça. Tá? Mateus capítulo 5, versos 11 e 12 diz assim: bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém, irmãos? Resumindo então esse texto aqui de Filipenses 1, do 27 ao 30, é um chamado para que os cristãos vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que eu e você vivamos dessa maneira, com coerência, com unidade e sofrendo com dignidade por amor a Jesus. E a minha oração nessa manhã é que Deus conceda a mim e a você, individualmente como igreja juntos, a graça de estarmos sempre firmes na presença de Deus, vivendo como verdadeiros cidadãos do reino de Deus aqui na terra, de modo coerente, em unidade, unidos pela defesa do Evangelho, sem temer os adversários e prontos para vermos qualquer sofrimento decorrente da fé em Cristo Jesus como graça. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nos falta coerência, muitas vezes temos tanta razão que deixamos de lado a humildade que nos leva à unidade. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, diante de qualquer sofrimento,
a reclamação, a murmuração, as exigências tomam conta do nosso coração. E assim, Senhor, pedimos perdão porque muitas vezes não vivemos de forma digna do Evangelho. Mas pedimos que o Teu Espírito Santo que está conosco, está nos aperfeiçoando nessa manhã através dessa palavra, possa nos encher, Senhor. E que cada um, Deus, que ouviu essa palavra agora, que ouvirá no futuro, em nome de Jesus, sejamos empoderados pelo Teu Espírito, Senhor, a mantermos a fé em unidade, a sofrermos glorificando o nome do Senhor, Deus, a viver de forma digna, Pai, do Evangelho, com integridade, onde nós estivermos. Muito obrigado por essa palavra do Senhor. Continua a abençoar a vida do pastor Tiago, Senhor, e conceder graça a usar o Teu servo com poder, como foi nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoou com a Tua palavra, nos auxilia, nos dá graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.